Você já imaginou o que faria se o destino te colocasse numa encruzilhada impossível? A história de hoje é sobre uma decisão desesperada, um segredo devastador e uma noite de ano novo que mudaria tudo. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções, onde o amor e a mentira se encontram da forma mais inesperada possível. Fique até o final, porque o que acontece quando a verdade vem à tona vai te deixar sem palavras. Júlia era uma jovem mãe que lutava para sobreviver na selva de pedra de São Paulo. Depois de uma gravidez inesperada durante um estágio promissor, ela se viu sozinha, pulando de subemprego em subemprego para sustentar seu pequeno Léo. Sua única esperança era juntar dinheiro para voltar para a casa de seu pai, no interior. Do outro lado da cidade, André, um empresário bem-sucedido, vivia sob a pressão constante de sua família tradicional. Com a festa de Réveillon se aproximando e após ser abandonado por sua namorada, ele precisava desesperadamente de uma noiva de fachada para apresentar aos pais e, principalmente, ao seu avô doente. Duas vidas completamente diferentes, prestes a colidir de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Chega de choro e de se fazer de coitada, Júlia. A voz de Dona Sônia era esganiçada, cortando o ar pesado e úmido da tarde paulistana. Pegue suas coisas e suma. Você já viveu aqui de favor por um ano inteiro, sem pagar um centavo de aluguel. Minha bondade tem limite. Ela ajeitou os cabelos tingidos de loiro, o queixo empinado com uma arrogância que revirava o estômago de Júlia. Viver de favor? Júlia engoliu o choro, sentindo o nó na garganta apertar. Como ela podia dizer aquilo? O apartamento era um lixo quando ela chegou, cheirando a mofo e abandono. Foi ela quem pintou as paredes, consertou o encanamento com o pouco dinheiro que ganhava, tornando o lugar minimamente habitável. Dona Sônia, por favor, para onde eu vou com uma criança nesse calor perto do ano novo? Eu pago a conta de luz, a de água, tudo em dia. Eu reformei o quarto. Meus pais me mandarão dinheiro no 5º dia útil. Me deixe ficar só até lá. Ela implorou, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. A mulher cruzou os braços, inflexível. Problema seu. Preciso do apartamento para o sobrinho de uma amiga. Rápido, antes que eu chame a polícia e diga que você invadiu minha propriedade e roubou minhas joias. Que joias, Dona Sônia? A senhora mesma me disse que seu anel de casamento era bijuteria. Júlia soluçou, o desespero tomando conta de cada célula do seu corpo. O olhar da mulher se tornou gélido, assustador. Não eram, até você roubá-las. Ela sibilou. Júlia percebeu que não havia argumento. Se estivesse sozinha, iria embora sem olhar para trás, dormiria na rodoviária se fosse preciso. Mas com Léo, seu pequeno Léo, o medo a paralisava. Seu salário no restaurante só cairia depois da virada, e sua carteira estava quase vazia, com o pouco que sobrou após comprar algumas decorações de Natal para tentar animar o filho. Como se ouvisse seus pensamentos, um chorinho veio do quarto. O coração de Júlia se partiu em 1000 pedaços. Tenha piedade pelo menos do Léo. Ele vai passar mal na rua, por favor. Ela suplicou uma última vez. Quem mandou ter filho de pai desconhecido? Vá pedir ajuda para quem te engravidou. Dona Sônia cuspiu as palavras com veneno. Agora fora daqui. Fora. A ameaça soou real demais. Júlia enxugou as lágrimas. Não havia o que fazer. Elas não tinham contrato, apenas um acordo de boca. Qualquer policial ficaria do lado da proprietária. Correu para o quarto e, enquanto jogava as poucas roupas de Léo numa bolsa, discou o número de Tati, sua colega de trabalho. Tati, por favor, me ajuda. A Dona Sônia está nos expulsando, a mim e ao Léo. A voz de Júlia saiu trêmula, embargada. Ela disse que precisa do apartamento para o parente de uma amiga. Eu não tenho para onde ir. Do outro lado da linha, Tati soltou um palavrão. Que bruxa! Depois de você ter deixado aquele muquifo com cara de gente, ela está fazendo isso para alugar mais caro no ano novo. Só pode. Que desgraçada!
O desabafo da amiga foi um pequeno alento, mas não resolvia seu problema. Posso ficar na sua casa só por uns dias? Depois eu dou um jeito, juro. Houve uma pausa. Júlia prendeu a respiração. Amiga, que péssima hora. Eu viajei para a casa da minha mãe em Minas. Lembra que te falei? Só volto depois do dia 1º. Nem deixei a chave com a vizinha desta vez. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Júlia. O último fio de esperança se rompeu. Júlia? Calma, não desliga. A voz de Tati voltou, urgente. Vou te fazer um pix agora. Pega um táxi, vai para um hotel simples, qualquer um. Pelo menos para passar a noite. Amanhã a gente pensa melhor. Meu namorado chega de viagem, ele pode ajudar. Obrigada, Tati. Obrigada de verdade. Júlia sussurrou, desligando. Enquanto enfiava as fraldas e a mamadeira de Léo na bolsa, as lágrimas voltaram com força. Como um ser humano podia ser tão cruel? Ela considerava a Dona Sônia quase da família, e agora era jogada na rua como um animal. Dona Sônia ficou de pé na porta, como um guarda de presídio, vigiando cada movimento de Júlia para que ela não levasse nada a mais. Nada a mais? A roupa de cama, as cortinas, os tapetes, tudo ali havia sido comprado com seu suado dinheiro. Mas como levar tudo aquilo? Era impossível. Sua mãe sempre dizia que ela era uma banana, que não sabia se impor. Talvez ela tivesse razão. Sem contrato, sem provas, a verdade estava do lado de quem tinha a chave e a escritura. Em poucos minutos, ela estava na calçada. O ar quente e poluído de São Paulo parecia sufocante. O carrinho de bebê de um lado, a bolsa pesada do outro. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto ela checava o aplicativo do banco, ansiosa pelo Pix de Tati. Nada ainda. Que hotel a aceitaria sem pagamento adiantado? O céu, antes claro, começou a escurecer com nuvens pesadas. Típica chuva de verão. Júlia ninava o carrinho, tentando acalmar Léo, que começava a resmungar, sentindo a angústia da mãe. Ela pensava em quem mais poderia ligar, em quem poderia pedir socorro, quando seu celular, escorregadio de suor, escapou de sua mão e deslizou para o meio da rua. Não vinha carro. Ela deixou o carrinho por um segundo, encostado na grade de um prédio, e correu para pegar o aparelho. No instante seguinte, o som de pneus cantando no asfalto molhado e o brilho de faróis fortes a cegaram completamente. Grossas gotas de chuva começaram a cair. Um braço forte a puxou para trás com violência, tirando-a da trajetória do carro. O baque surdo que se seguiu foi o do seu celular sendo esmagado sob a roda de uma BMW preta. O motorista buzinou furiosamente e gritou algo ininteligível antes de acelerar e sumir na esquina. Júlia ficou paralisada, olhando para os destroços do seu aparelho. A única ponte para o dinheiro de Tati, para qualquer ajuda, estava feita em pedaços no meio da rua. Você enlouqueceu? Queria morrer? Uma voz masculina, grave e calma, soou ao seu lado. Ela ergueu os olhos lentamente para o seu salvador. Era um homem alto, bem vestido, com um olhar cansado, mas incrivelmente penetrante. Não vinha ninguém. Eu não vi. Ela gaguejou, a mente em um nevoeiro de pânico. Seu olhar voltou para o carrinho onde Léo estava, e o desespero transbordou. Ela desabou em um choro convulso, uma histeria que não conseguia mais controlar. E agora? Como falaria com Tati? Como conseguiria o dinheiro? As lágrimas se misturavam com a chuva que agora caía torrencialmente. Ela estava pronta para cair de joelhos no asfalto, nos braços daquele estranho, em qualquer lugar. Desculpe, ela conseguiu dizer entre os soluços. Meu celular. Era minha única chance. Eu não sei mais o que fazer. O homem a encarou, a expressão indecifrável. Espere. Vamos sair desta chuva. Quer que eu te leve para casa? Ele perguntou, o tom de voz neutro, quase profissional. A menção de casa foi como uma facada. Nós não temos para onde ir, ela respondeu, a voz sumindo.
Você, por acaso, conhece alguma instituição de caridade, um abrigo onde poderíamos passar a noite? Fomos despejados. O rosto do homem se suavizou por um instante. Chega de chorar no meio do temporal. Vocês dois vão pegar uma pneumonia. Venha. Vamos entrar naquele café, tomar algo quente, e você me explica essa história direito. Júlia enfiou a mão no bolso, lembrando das poucas notas amassadas que tinha. Talvez desse para um quarto de pensão por algumas horas. Eu não tenho dinheiro para um café, ela confessou, humilhada. Eu não pedi seu dinheiro. Eu convidei, eu pago. Vamos, seu filho está começando a chorar. Se não for por você, faça por ele. Havia uma autoridade serena em sua voz que a fez obedecer. Ela assentiu, vencida. Aquele homem, um completo estranho, era a única tábua de salvação em meio à tempestade, literal e figurativamente. Ele a ajudou a subir os degraus da cafeteria com o carrinho, e o ar quente e o cheiro de café fresco a abraçaram como uma promessa de segurança. A atmosfera do lugar era aconchegante, quase mágica. Luzes de Natal piscavam suavemente, refletindo nas janelas molhadas pela chuva. A visão a transportou para uma infância distante, para os natais em que sua família ainda era inteira, antes do divórcio dos pais destruir tudo. Ela suspirou, olhando para Léo. O calor e o movimento suave do carrinho o haviam acalmado, e ele adormeceu rapidamente. Júlia abriu o zíper de seu macacão para que ele não sentisse calor. O que vai querer? A voz aveludada do estranho atirou de seus devaneios. Nada, obrigada. O senhor pode pedir o que quiser. A gente só fica aqui um pouco para se aquecer. Ela respondeu, os olhos fixos na toalha da mesa, decorada com papais noéis sorridentes. De jeito nenhum. Se você não escolher, eu escolho por você. Gosta de chocolate quente com marshmallows? Ela ergueu o olhar e encontrou um par de olhos azuis intensos, de uma profundidade surpreendente, que a fitavam com uma ternura inesperada. Naquele azul, parecia haver um universo de flocos de neve cintilantes. Sim, eu gosto, ela admitiu, envergonhada. E um croissant de amêndoas, são os melhores daqui. Ele não esperou resposta, apenas fez o pedido. E para o bebê, qual a idade dele? O que ele pode comer? Léo tem 1 ano e meio. Eu tenho uma papinha de frango na bolsa. Ela começou, as mãos trêmulas tentando abrir o zíper da bolsa de esportes, que emperrou. Que azar! O que mais pode dar errado hoje? Ela sussurrou para si mesma, a frustração prestes a se transformar em mais lágrimas. Calma, não se desespere. Deixe-me ver. O homem se inclinou sobre a mesa, mexeu no zíper com habilidade, e em segundos, o abriu. Pronto, não vai durar muito. Você precisa de uma bolsa nova. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Júlia agradeceu, sentindo o rosto corar. Ele chamou a garçonete novamente e pediu uma caneca de água quente para que ela pudesse aquecer a papinha em banho-maria. A moça, com um sorriso compreensivo, correu para a cozinha. Meu nome é André. Ele se apresentou finalmente. Júlia, ela respondeu, ainda perdida em pensamentos, tentando traçar um plano, qualquer plano. Você já me agradeceu umas 5 vezes, Júlia, mas eu ainda não entendi exatamente pelo quê, ele disse com um tom divertido. Qualquer pessoa sã teria feito o mesmo. Você se joga na frente de um carro, deixando um bebê no carrinho na calçada. Foi uma cena assustadora, para ser sincero. Sorte que eu tenho reflexos rápidos. As palavras dele a atingiram. Ela estava tão fora de si que nem havia percebido o risco que correu. Desculpe, André. Minha cabeça está a mil. É um prazer conhecê-lo. Igualmente, ele sorriu. Agora me conte. Como uma mulher com um filho pequeno acaba na rua, à noite, debaixo de uma tempestade? Onde está o seu marido? Marido? Eu nunca tive um.
Ela respondeu com um riso amargo. Pelo menos não vou ser chamada de divorciada. O pensamento sombrio a fez estremecer. A história é longa e complicada. Quando engravidei do Léo, estava terminando um estágio. Nenhuma empresa queria contratar uma gestante. Tive que me virar com bicos, aluguei um quartinho numa pensão. Ela não sabia por que estava despejando sua vida para um estranho, mas sentia um alívio imenso a cada palavra. Os primeiros meses foram tranquilos. Uma colega de trabalho me ajudava com o Léo. Depois consegui uma vaga na creche. O inferno começou quando os dentes dele nasceram. Ele chorava dia e noite. Eu não dormia. Mal conseguia trabalhar. E o barulho fez com que fôssemos expulsos da pensão. Ela fez uma pausa, enquanto a garçonete trazia o pedido, lançando-lhe um olhar de pena. A síndica, Dona Sônia, pareceu um anjo. Me ofereceu um apartamento velho que era do avô dela. O lugar estava caindo aos pedaços, mas era um teto. Eu arrumei tudo, fiz uma pequena reforma com meu dinheiro, paguei as contas em dia, ajudei até na casa dela. As mãos dela tremiam e as lágrimas voltaram. E hoje ela nos expulsou, sem aviso. Uma amiga ia me mandar dinheiro para um hotel, mas meu celular, você viu? Não sei nem se ela fez o Pix. Teria que ir de caixa em caixa eletrônico, tentando a sorte. André ouviu tudo em silêncio, o olhar fixo no dela. Eu não posso deixar você e seu filho passarem a noite na rua. Vamos fazer o seguinte: terminamos nosso chocolate quente e vamos para um hotel. Eu acabei de chegar na cidade e, por motivos pessoais, não quero ir para casa ainda. Ficaremos no mesmo hotel e amanhã, com a cabeça mais fria, pensamos numa solução. O que me diz? Ela segurou a caneca quente entre as mãos, o vapor aquecendo seu rosto. Deveria aceitar a ajuda de um completo estranho. A última vez que confiou em alguém tão rápido, acabou com o coração partido e um bebê nos braços. Mas seu olhar encontrou o de André. E não havia malícia ali, apenas uma preocupação genuína. E por um instante, ela teve a estranha sensação de que já o conhecia, de que já tinha visto aquele rosto em algum lugar. Pensando em Léo, dormindo serenamente, ela soube que não tinha escolha. Um hotel pago por ele era infinitamente melhor do que a incerteza da rua. Ela devolveria o dinheiro depois. Não havia vergonha em aceitar ajuda. Ela assentiu. André provou que suas intenções eram boas ao reservar 2 quartos separados, sem qualquer tipo de insistência. Júlia sentiu um alívio imenso. No quarto, ela deu uma banana para Léo, que fazia parte da cesta de frutas de cortesia do hotel. O luxo do lugar a assustava, mas ela prometeu a si mesma que pagaria cada centavo a André. Boa noite, Júlia. Descanse. Amanhã a gente resolve o que fazer, disse André na porta. Obrigada, André. Boa noite. Sozinha com o filho, ela finalmente conseguiu relaxar. Léo, exausto, adormeceu assim que tocou no berço improvisado. Após um banho quente, vestindo o roupão macio do hotel, Júlia deitou na cama que mais parecia uma nuvem. Mas o sono não vinha. Sua mente girava. Ir para a casa da Tati no dia seguinte não era uma opção, já que a amiga receberia o namorado. Antecipar a viagem para a casa do pai também era impossível. Ele e a nova esposa mal a aceitaram de volta. O que teria mudado agora? Seus pensamentos se voltaram para André. Por que ele lhe parecia tão familiar? Ela tinha certeza de que nunca o encontrara antes. Talvez uma foto em alguma rede social. Ela adormeceu já de madrugada, mas foi despertada por batidas na porta. Léo ainda dormia profundamente no berço, chupando o dedo. Era um hábito que ela não conseguia tirar, mas que os médicos diziam que passaria sozinho. Ela se levantou e abriu a porta. André estava ali, sorrindo, vestido com um suéter vermelho com flocos de neve e um jeans. Ele segurava 2 copos de café e uma sacola azul escura. Bom dia. Conseguiu dormir um pouco? Ele perguntou. Bom dia. Desculpe a minha aparência. Ela disse,
consciente do seu estado. Um pouco. Descansei, graças a você. Posso entrar? Ou se o menino estiver dormindo, eu volto depois. Não, claro, entre. Quando o Léo dorme pesado, nenhum canhão o acorda. Ela riu, dando espaço para ele passar. Ao se ver no espelho ao lado da porta, Júlia se assustou. Cabelo bagunçado, olheiras profundas, vestindo um roupão de hotel. Que ótima impressão. Mas afinal, não estava tentando impressioná-lo. André foi até a pequena mesa perto da janela e se sentou. Ela se aproximou, hesitante. Você toma café? Ou ainda está amamentando? Ele perguntou, estendendo um dos copos. O sangue subiu ao rosto de Júlia. Não, não. Eu parei de amamentar o Léo com 8 meses. Ela respondeu, gaguejando e desviando o olhar, tentando controlar a vergonha. Por que ficava tão sem graça perto dele? Isto é para você, Júlia. Um pequeno presente. Ele lhe entregou a sacola azul. O que é isso? A surpresa em sua voz era genuína. Quando ela tirou a caixa de um celular novo, seus olhos se encheram de lágrimas. Por quê? Você já fez tanto por nós. Eu fico com medo do preço de tanta bondade. Júlia, eu não estou pedindo nada em troca. O chip é novo, mas você pode recuperar o seu número depois, se quiser. Muito, muito obrigada, ela disse, enxugando uma lágrima teimosa. Eu não achava que ainda existissem pessoas tão generosas. André sorriu. Não me elogie tanto. Na verdade, há um pequeno interesse por trás de todo esse cuidado. Júlia congelou, o coração disparando. Aquele era o momento. Ele iria cobrar o favor. Pediria que ela passasse a noite com ele. Um calafrio percorreu sua espinha, e ela se sentiu incapaz de se mover, esperando a sentença. Naquele exato momento, Léo acordou, chamando por ela com sua vozinha fina. Como se tivesse levado um choque, Júlia correu para o filho, o medo a consumindo. Em um segundo, ela pensou que a bondade e o altruísmo ainda existiam no mundo. No seguinte, o medo do preço a ser pago a aterrorizava. Pegando Léo no colo, ela o abraçou com força, como um escudo. Júlia, me desculpe se te assustei com minhas palavras. A voz de André soou calma atrás dela. Ela se virou, ainda segurando Léo firmemente. Meu pedido é inofensivo, por assim dizer. Se quiser, podemos descer para o café da manhã. Está incluído na diária. Lá, eu te conto minha história e minha proposta. Café da manhã incluído. A mente de Júlia gritava. Em que confusão ela tinha se metido? Ela apenas assentiu, ainda abraçada ao filho. Enquanto você se arruma e cuida do menino, eu posso esperar aqui. Ele começou, mas percebeu o olhar assustado dela e se corrigiu. Ou melhor, eu volto em meia hora. É tempo suficiente? Ela assentiu novamente. André sorriu para Léo e saiu. Sozinha, Júlia não sabia o que pensar. Poderia fugir, mas seria uma canalice depois de tudo o que ele fez. E o telefone novo? As bochechas dela queimaram. O que ele pediria em troca? A ideia de intimidade a repelia e assustava. Ela deu um biscoito infantil para Léo e correu para o chuveiro, o corpo todo tremendo. O tremor ia e vinha, uma febre de ansiedade que não passava. Como conseguiu arrumar o filho e a si mesma, ela não se lembrava. Sentada à mesa do café da manhã, de frente para André, o medo era uma névoa densa que a impedia de pensar com clareza. André, você começou a falar no quarto, mas não terminou. O que você quer em troca de toda a sua ajuda? Ela perguntou diretamente, incapaz de tocar no prato de frutas à sua frente. Léo, em sua cadeirinha, batia com uma colher em seu prato de mingau. Quer que a mamãe te ajude, filho? Ela perguntou. Não, ele protestou, franzindo a testa. Garoto independente, André comentou com um sorriso. A única alegria da minha vida. Ela respondeu sorrindo também. Júlia, eu não quero que você fique nervosa. Vou direto ao ponto. Você tem todo o direito de recusar. Eu não exijo nada.
É só que nosso encontro ontem não pareceu coincidência. Sinto que podemos ajudar um ao outro. Você precisa de um teto, e eu preciso de uma noiva. Os olhos de Júlia se arregalaram. Uma noiva? Como assim? Nada de intimidade. Nada do que você está pensando. Talvez um beijo na bochecha ou um abraço na frente dos meus pais. Só isso. Ele se apressou em explicar. E ela soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Eu estou numa situação extremamente delicada. Ele começou a explicar. Moro fora, mas todo ano venho para São Paulo passar o Réveillon com minha família. Este ano, eu conheci uma garota, Camila. Ela também tem um filho, um pouco mais velho que o seu. Eu prometi aos meus pais que a traria para a festa da virada. Só que, há algumas semanas, voltei para casa mais cedo e a encontrei com o ex-marido. Foi o fim para mim. Não perdoo traição. Ele fez uma pausa, o olhar perdido. Ela jurou que não aconteceria de novo, implorou por perdão. Eu estava confuso. No dia seguinte, quando fui terminar tudo de vez, ela tinha sumido com o filho, deixando um bilhete dizendo que voltaria para o ex. Tudo isso aconteceu muito perto da minha viagem. Não tive coragem de contar aos meus pais. Eles estão esperando a nora e o neto postiço. Eu me sinto péssimo em decepcioná-los de novo. Meu avô está muito doente, e o sonho dele era conhecer minha noiva. Júlia ouvia, atônita. A história parecia um roteiro de novela. E você acha que enganá-los é a melhor solução? Ela perguntou incrédula. Eu não sei. Eu sempre os decepcionei. Sempre fiz tudo diferente do que eles esperavam. Queria, pelo menos uma vez, dar essa alegria ao meu avô. Só preciso que você finja por alguns dias, até o dia 2 de janeiro. Depois, você segue sua vida. Eu te ajudo com um lugar para ficar e o que mais precisar. As últimas palavras de André sobre o avô tocaram o coração de Júlia. A dor de querer agradar a família, de querer dar um último momento de felicidade a alguém que se ama. Ela entendia isso. Era errado mentir, mas a situação era tão absurda. E se os pais dele a reconhecessem? Mas e se seus pais me conhecerem? Vivemos na mesma cidade. E depois da festa? Eu vou embora para o interior no dia 5. Vou morar com meu pai. E se já nos encontramos antes? É improvável, ele garantiu. Meus pais são caseiros, frequentam teatros, exposições. Não acho que seus círculos sociais se cruzem. Você é tão jovem. André pegou o celular e começou a mostrar fotos de seus pais. Um casal elegante, sorridente. Eram rostos gentis. Seu coração apertou ao ver a foto do avô. Um senhor de olhos brilhantes e sorriso doce. A mentira era terrível, mas André a salvara. E se ela pudesse ter um lugar seguro para ficar com Léo até sua viagem, sem incomodar Tati, talvez valesse a pena. Eu aceito, André, ela disse, esperando não se arrepender amargamente. À tarde, André sugeriu uma ida ao shopping para comprar roupas novas. Ele explicou com delicadeza que era um homem de posses e que seria estranho se sua noiva e o filho dela estivessem vestidos de forma muito simples. Júlia não se ofendeu, mas pediu um tempo para ligar para sua amiga. Léo precisava de seu cochilo da tarde, então voltaram para o quarto. Alô? A voz de Tati soou do outro lado do novo celular. Tati, sou eu, a Júlia. Amiga, você quer me matar do coração? Eu quase chamei a polícia. Você some, não atende, não responde. Eu já ia ligar para os hospitais. Liguei para aquela bruxa da Sônia e fiz um escândalo. Onde você está? Tati, calma. Um carro passou por cima do meu celular ontem. Mas a história é outra. Acho que me meti numa confusão ainda maior. Confusão? Que confusão? Onde você está? Meu voo foi adiado por causa do mau tempo, mas eu já falei com uma prima minha. Ela te recebe na casa dela. Me passa o endereço que eu... Não precisa, Tati. Eu acho que arrumei um teto sobre a minha cabeça. E então, em voz baixa, Júlia contou toda a história, desde o resgate na chuva
até a proposta de ser noiva de um milionário. Júlia, isso só acontece em filme. Você conheceu um milionário e vai passar o ano novo com a família dele? Meu Deus, ele é bonito, me manda uma foto. Ele é simpático, Tati. Júlia respondeu sem graça. Simpático. A amiga a imitou, com uma voz de deboche. Admita que ele é um gato, isso sim. Amiga, agarra essa chance. Não é só para fingir ser noiva, é para conquistar esse homem e sair daí com um anel de verdade no dedo. Que isso, Tati? Eu não vou seduzir ninguém. Não quero um casamento por interesse. Ah, não? Prefere o quê? Um gênio da informática que some no mundo? Tati alfinetou, e a menção doeu como uma ferida aberta. Júlia se lembrou do homem que a encantou, a fez se apaixonar perdidamente e depois desapareceu de sua vida sem deixar rastros. Eu não preciso de ninguém, Tati. Eu tenho o Léo. Ele é o homem mais importante da minha vida, respondeu com um sorriso triste. Ok, ok. Mas escuta o conselho da sua amiga. Aproveita a oportunidade. Agora me manda a foto do bonitão. Júlia riu e desligou. Por um instante, imaginou André ao seu lado, como seu noivo de verdade. Ele era bonito, calmo, gentil, rico, mas não havia aquela química, aquela faísca que incendeia a alma. Ou talvez isso não existisse mais, e ela estivesse apenas sendo uma romântica incurável. Enquanto Léo dormia, Júlia ficou sentada, pensando em como sua vida tinha se tornado um roteiro de filme B. O tempo voou. Logo, André bateu à porta. Léo tinha acabado de acordar. Vamos às compras? Ele perguntou. Vamos. Você ainda tem certeza de que isso é uma boa ideia? Júlia, vamos nos tratar por você. Vai ser estranho se a minha noiva me chamar de o senhor. E sim, tenho certeza. Tudo bem. Mas vamos combinar uma coisa. Nada de roupas absurdamente caras. Não se preocupe com isso. Considere um bônus pela sua ajuda. Ele piscou. Um carrinho novo para Léo, um macacão de marca, roupas, sapatos e um vestido deslumbrante para ela. Júlia se sentia uma impostora, desconfortável em sua própria pele. Tudo aquilo era estranho, não era o seu lugar. A ideia de passar o Réveillon com uma família desconhecida, fingindo ser alguém que não era, a deixava enjoada. Ela devia ter recusado. Agora era tarde demais. Ele tinha investido tanto nela e em Léo. Pronta para conhecer minha família? Tenho certeza de que eles vão te adorar. André sorriu, mas seu sorriso não a tranquilizou. André, seus pais estão esperando por você. Eles ficariam felizes em te ver, mesmo que você não tenha uma noiva. Ela tentou uma última vez. Ele permaneceu irredutível. Vai ficar tudo bem, nós vamos conseguir. Mas você vai mentir para as pessoas que mais te amam. Ela sussurrou, a culpa pesando em seu peito. Júlia, eu não estou te forçando. Se você mudou de ideia, pode dizer. Não vou pedir nada de volta. As roupas são um presente de ano novo para você e para o Léo. A irritação na voz dele era palpável. Ela percebeu que não devia ter insistido. A decisão era dele. E ela já tinha concordado em ajudar. Tudo bem, vamos. O carro está esperando, ela disse, e eles saíram do hotel em direção à mansão nos jardins. Assim que o carro parou, uma mulher loira de meia idade correu para fora da casa e se jogou nos braços de André. Júlia soube imediatamente que era a mãe dele. Ao lado, um homem de cabelos escuros e grisalhos observava a cena com um sorriso contido. Mãe, a senhora vai me esmagar. André brincou, fingindo falta de ar. Que exagero! Você está enorme! Ela respondeu com a voz embargada. Mãe, pai, quero que conheçam minha noiva, Júlia. E este é o nosso filho, Léo. As palavras nosso filho a atingiram como um soco. Nenhum homem jamais tinha se referido a Léo daquela forma. Mesmo sabendo que era uma farsa, seu coração falhou uma batida.
Ela permaneceu paralisada, olhando para as costas de André, até que ele se virou. Júlia, estes são meus pais, Helena e Sérgio. Olá, ela conseguiu dizer, a voz trêmula. Meu Deus, que encanto! Helena exclamou, soltando o filho e vindo abraçá-la. Bem-vinda, Júlia, disse Sérgio, mais formalmente. Você é linda. Eu imaginei a noiva do meu filho, mas não pensei que seria uma princesa como você, tão jovem, tão delicada. Helena a soltou e se debruçou sobre o carrinho onde Léo dormia. E que menino lindo! Júlia, você tem certeza de que ele não é filho do André? É a cara dele. Olhe, Sérgio, é como voltar no tempo, quando nossos meninos eram bebês. Júlia gelou, trocando um olhar rápido e apavorado com André. Mãe, claro que ele não é meu filho. Biológico, quero dizer. Eu te disse que a Júlia já tinha o Léo quando nos conhecemos. André interveio, rindo sem graça. Sim, sim, claro. Mas a semelhança é impressionante. A mulher insistiu, maravilhada. Bom, chega de falar de semelhanças. Entrem, vamos tomar um chá. O primeiro contato pareceu um sucesso, mas era apenas o começo. O medo se enraizou ainda mais fundo em Júlia, quando o pai de André a encarou com um olhar semicerrado, como se suspeitasse de algo. Dizem que a mentira tem perna curta, e a dela parecia prestes a tropeçar. Ao entrar na cozinha, um aroma delicioso de bolo de maçã com canela e chocolate quente invadiu seus sentidos. Helena conhecia bem os gostos do filho, mas não foi por isso que Júlia ofegou. Aquele cheiro a transportou para outro tempo, para os braços do homem que a fez conhecer o céu e o inferno, e depois desapareceu. Lágrimas inesperadas brotaram em seus olhos. Júlia, querida, nos conte sobre você. Não sabemos nada, disse Helena, enquanto limpava as rodas do carrinho de Léo, para não sujar o piso. O cheiro da comida acordou o pequeno. Mamã, papá, ele pediu. Quem é o menino bonito que acordou? A vovó Helena vai te dar uma coisinha gostosa. Ela disse derretendo-se. Júlia, ele pode comer um pudim de baunilha? É caseiro sem muito açúcar. Acho que um pouquinho pode sim. Obrigada. Júlia assentiu. André ajeitou o carrinho para que Léo ficasse mais perto da mesa, e o menino olhava para aquelas pessoas novas com uma curiosidade serena. Ele, que costumava ser tão tímido, parecia incrivelmente à vontade. Helena serviu a todos, e Júlia tentava se preparar para o interrogatório que viria. Então, querida, o que aconteceu com o pai do Léo? Helena perguntou com uma delicadeza estudada. Júlia sentiu o sangue gelar. Ela olhou para André, que lhe deu um leve aceno, como se dissesse que ela poderia contar o que quisesse. Pelo menos nisso, ela não precisaria mentir. Nós não éramos importantes para ele. Ele brincou com meus sentimentos e depois foi embora. Ele nunca prometeu nada. Foi um erro de juventude, eu acho. Quando eu disse que estava grávida, ele simplesmente desapareceu da minha vida. É isso. Ela resumiu, tentando manter a voz firme. Que triste história, querida. Mas tudo acontece por um motivo. Se ele não tivesse sumido, você e o André nunca teriam se conhecido. Helena concluiu, e Júlia forçou um sorriso, concordando. O encontro com André tinha sido, de fato, um milagre. Que canalha! Exclamou Helena, e imediatamente tapou a boca. Léo, que a observava, tentou imitar o som, e todos riram. Ai, desculpe, esqueci que temos uma criança na mesa. O clima ficou mais leve, e Júlia começou a relaxar. Mas a tranquilidade durou pouco. Ah, o Miguel chegou. Venha lavar as mãos e tomar um lanche conosco. O André trouxe a noiva dele. Helena anunciou sorrindo. A voz que respondeu, boa tarde, fez o mundo de Júlia parar. As vibrações suaves daquela voz. Não podia ser. Era impossível. O universo não podia ser tão cruel. Um nó se formou em sua garganta. André nunca mencionou que tinha um irmão. Nunca mostrou uma foto.
Ela se virou lentamente, o coração martelando contra as costelas, a boca seca de pavor. Parado na porta, estava ele, o pai de Léo. Uma noiva encantadora para o meu irmão, Miguel disse, forçando um sorriso, mas seus olhos eram duas pedras de gelo. Ele fingiu não conhecê-la, e por um lado, ela deveria agradecer, mas por outro, sentia uma vontade avassaladora de chorar e fugir. Precisava falar com André, contar a verdade. Não podia continuar com aquela farsa. O pedaço de bolo em sua garganta parecia pedra. Com licença, eu posso usar o banheiro? Minha cabeça está doendo um pouco da viagem, ela pediu, olhando suplicante para André. Claro, ele assentiu, franzindo a testa. Miguel, querido, leve nossa convidada até o lavabo, por favor. Enquanto isso, o André me conta as novidades. Helena interveio. Miguel se levantou, a contragosto. Por aqui. Você pode olhar o Léo por um instante? Júlia pediu a Helena. Claro, meu anjo, vá tranquila. Júlia se levantou, as pernas bambas, e seguiu Miguel pelo corredor. O perfume amadeirado dele, misturado com canela, a atingiu em cheio, trazendo uma avalanche de memórias. O primeiro beijo, as noites em claro, as promessas sussurradas. O lavabo é aqui, o banheiro é à direita. Acho que você não vai confundir. Ele disse secamente, parando de repente. Ela trombou em seu peito. Quando tentou se afastar, ele a segurou com força. Me solta. Ela sibilou. Vou soltar, mas antes, um aviso. Se você disser uma única palavra sobre nós, vai se arrepender. Não sei que jogo você está jogando com o André, mas ele é um cara legal. Não vou deixar você partir o coração dele. Entendeu? A raiva em sua voz era palpável. Júlia, paralisada pelo choque e pela dor, apenas balançou a cabeça positivamente. Miguel a soltou com um empurrão e voltou para a cozinha. Ela entrou no banheiro, trancou a porta e deslizou até o chão, o corpo tremendo incontrolavelmente. Ele exigia silêncio. Nem sequer perguntou sobre o filho. Não perguntou como eles sobreviveram todo aquele tempo. Aquele homem que vivia em uma mansão, nadando em dinheiro, enquanto ela e seu filho contavam moedas. As lágrimas vieram, quentes e furiosas. Ela as enxugou rapidamente. Tinha que ser forte, pelo menos por enquanto. Ela lavou o rosto, respirou fundo e voltou para a cozinha, com uma máscara de serenidade que não sentia. Miguel sorria, contando algo para o irmão, mas seu rosto se fechou assim que a viu. Agia como se ela fosse a culpada, a vilã da história. Léo começou a ficar inquieto, e ela o tirou do carrinho. O menino imediatamente a puxou pela mão, querendo explorar a casa. Júlia, querida, vá descansar com o André. Eu fico com o Léo um pouco. Crianças são uma bênção, disse Helena. Sim, uma bênção, Júlia concordou, com o coração apertado. Naquele momento, eles decidiram montar a árvore de Natal. Miguel, ajude seu pai a descer a árvore e as caixas de enfeites do sótão. Helena ordenou. Eu e o Léo vamos brincando. Júlia olhou para o homem parado na porta. Alto, forte, com cabelos escuros e curtos e os mesmos olhos azuis de André. Agora ela entendia a familiaridade. Eles se pareciam, embora Miguel tivesse os traços mais duros do pai, enquanto André puxara a suavidade da mãe. Deixem o André e a Júlia a sós um pouco, Helena continuou. Miguel cerrou os punhos, uma veia saltando em sua testa. Ele não olhava para ela, mas Júlia sentiu a fúria emanando dele. A raiva dela também cresceu. Ele não tinha o direito de estar com raiva. André pegou sua mão e a guiou para o andar de cima. Ao passar por Miguel, o ar pareceu ficar rarefeito. Ela olhou para trás e viu seu filho, Léo, brincando feliz com a mulher que era, de fato, sua avó. Esqueci de te avisar um pequeno detalhe. Teremos que dividir o quarto. André sussurrou quando se afastaram. Mas não se preocupe, eu durmo no sofá-cama. A culpa a consumiu.
Eles entraram em um quarto enorme, elegantemente decorado em tons claros. Assim que André fechou a porta, ela se virou para ele. André, nós precisamos conversar. As palavras ficaram presas em sua garganta. Como começar? Como contar uma verdade que a destruía por dentro? Júlia, está tudo indo bem. Minha família te adorou. Não ligue para o meu pai e meu irmão. Eles são sempre mais sérios. Você conseguiu até arrancar uma reação do Miguel. Acho que ele ficou com inveja da minha sorte. André sorriu. André, o seu irmão, Miguel. Ela começou, a voz falhando. Ele te tratou mal? Eu vi o jeito que ele olhou. André ficou sério, a postura mudando. Não, não hoje. André, a verdade é que o Miguel, ele é o pai do Léo. As palavras saíram, e um peso gigantesco pareceu esmagá-la. André empalideceu. O quê? O que você disse? Miguel é o pai do Léo. A incredulidade em sua voz era total. Sim. Quando eu estava no estágio, conheci um programador. Ele me enganou, fingiu ser um cara simples. Miguel foi meu primeiro amor, o primeiro homem da minha vida, e o pai do meu filho. Mas ele desapareceu. Tentei procurá-lo, mas ninguém na empresa me dava informações. Me disseram que ele estava em uma viagem longa. Meu estágio terminou. Ela continuou, a voz embargada. Deixei uma carta para ele com uma colega, dizendo que estava grávida. Liguei, mandei mensagens, mas ele nunca respondeu. E agora? Nos encontramos aqui. Ele não sabe que estamos fingindo. Ele me ameaçou, disse para eu não partir o seu coração. Eu não sei o que fazer, André. Talvez eu devesse ir embora. André respirou fundo, passando as mãos pelo cabelo. Isso é inacreditável. A probabilidade disso acontecer. Eu salvei a mãe do meu próprio sobrinho. Meu irmão é um canalha. Mas agora, mais do que nunca, você não pode ir embora. Ele a encarou, os olhos azuis faiscando. Eu não vou te deixar sair daqui, Júlia. Não vou te abandonar. Nós vamos continuar com essa farsa. Vamos fazer meu irmão se arrepender amargamente do que fez. E depois que tudo isso passar, eu vou te ajudar. Você e meu sobrinho não ficarão desamparados. André, por favor, eu não quero sua pena. Não importa se Miguel é o pai ou não. Ele é do meu sangue. André a interrompeu. Vamos conversar sobre isso depois do ano novo. Você acha que ele pode beber e falar demais na festa? Eu não sei. Eu não o conheço mais. Ela respondeu preocupada. Agora havia alguém na casa que poderia desmascará-los a qualquer momento. Não se preocupe, meu irmão não é de beber. Se quiser, eu falo com ele. Não, melhor não. Deixe ele pensar que estamos juntos de verdade. André assentiu. Pelo menos ela tinha sido honesta com ele. Descanse um pouco. Minha mãe não vai deixar nada de mal acontecer ao Léo. Se ela soubesse que ele é seu neto de verdade, André disse com um suspiro. E o seu avô? Você disse que queria que eu o conhecesse. Meu avô chega hoje à noite. Ele estava em um spa se recuperando. Vocês vão se conhecer. Agora durma. Eu vou descer, ajudar meu pai e observar a reação do meu querido irmão. André saiu. E Júlia desabou na cama, chorando. Não tinha mais forças. Sentia-se esgotada, como se tivessem virado sua alma do avesso. Quando acordou, já era noite. Ela se levantou num pulo, arrumou-se no espelho e desceu correndo, com medo de que Helena a achasse uma folgada por deixar a criança e dormir por tanto tempo. Um medo ainda maior a assaltou. E se André tivesse contado a verdade e eles quisessem tirar Léo dela? Ela desceu as escadas e viu o filho dormindo tranquilamente no sofá, com Helena cochilando em uma poltrona ao lado. Se arrume. Uma voz autoritária soou atrás dela. Era Miguel. Ele a olhava como se ela fosse uma criminosa. Para onde? Ela perguntou, o coração aos pulos. André e meu pai tiveram que sair. Minha mãe pediu para nós dois irmos comprar mais enfeites para a árvore. Os nossos estragaram. Não vou ficar de babá, então ande logo.
Júlia franziu a testa. Aquilo era estranho. Ela entrou na cozinha para ligar para André, sem acordar a avó e o neto. Você acordou? Desculpe, tivemos que sair correndo. Houve um problema no spa e fomos buscar meu avô. André se explicou. Tudo bem. O Miguel me disse que precisamos comprar enfeites. É verdade? Sim, mamãe pediu. Os que estavam no sótão derreteram com o calor. A tinta escorreu. Uma confusão. Ela queria que você escolhesse os novos. Na verdade, nós dois deveríamos ir, mas tive esse imprevisto. A história parecia fazer sentido, mas algo ainda a incomodava. Se não quiser ir com ele, me espere. Nós vamos juntos mais tarde. André ofereceu. Não, tudo bem. Eu vou. Não se preocupe. Beijos. Beijos. Ela respondeu, sentindo o quão estranho era dizer aquilo como parte da farsa. Ela olhou para Léo dormindo e depois se lembrou do tom arrogante de Miguel. Como alguém podia ser tão frio? Mesmo assim, ela não discutiu. Se André queria que ela fosse, ela iria. Vestiu um casaco, calçou as botas e sentiu um calafrio. Teria que passar um tempo sozinha com o homem que a abandonou. O homem que talvez nem soubesse que tinha um filho. O carro de Miguel era silencioso e luxuoso. Ele ligou o rádio e a viagem seguiu em um silêncio tenso. Júlia olhava pela janela, aliviada por não ter que conversar. Ela adorava a época do Natal, mas nos últimos anos não tivera dinheiro nem para uma pequena árvore. Como você conheceu meu irmão? Miguel quebrou o silêncio de repente. Procurei o nome de um solteiro rico e bem-sucedido na lista da Forbes. Como mais seria? Ela respondeu, a acidez em sua voz a surpreendendo. Ela não planejava ser sarcástica, mas as palavras simplesmente saíram. E o outro solteiro rico e bem-sucedido já tinha escapado da sua rede, imagino. Ele retrucou com desprezo. Júlia o fuzilou com o olhar, mas não respondeu. Ele realmente não sabia que Léo era seu filho. Aquilo, de alguma forma, mudava tudo, ou não mudava nada. Ele a abandonou. Ponto final. Provavelmente, ela sussurrou, mais para si mesma. A ironia era que, quando se apaixonou por ele, acreditava que ele era um simples programador. Miguel se calou, e a tensão no carro ficou ainda mais pesada. No hipermercado, o setor de Natal era um universo à parte. Luzes, guirlandas, árvores de todos os tamanhos. Seus olhos brilharam. Ela queria comprar tudo, mas lembrou que não tinha dinheiro. Qual é o nosso orçamento? Ela perguntou a Miguel. Ele riu, um riso sem humor. O que sua alma desejar? Respondeu, como se estivesse lhe fazendo um grande favor. Porque sua mãe queria que eu viesse. Você não podia ter feito isso sozinho? Ela quer que você se sinta parte da família. Mamãe gostou de você, apesar de não conhecer sua verdadeira natureza. A ofensa a atingiu, mas ela engoliu em seco. Não era ele quem tinha mudado de número e desaparecido. Por um segundo, pensou que ele poderia ter tido um bom motivo, mas afastou a ideia. Escolhendo os enfeites, ela se perdeu nas cores e formas. Acidentalmente, derrubou uma caixa de bolas de vidro. Ao se abaixar para pegar, sua testa bateu na de Miguel, que tivera a mesma ideia. Seus olhares se cruzaram, e por um instante, o tempo parou. Foi exatamente assim que se conheceram. Ela corria pelo corredor da empresa com uma pilha de papéis, tropeçou e tudo voou. Ele se abaixou para ajudar, e suas testas se chocaram. Ali começou a história de amor deles, e talvez ali, naquele corredor de supermercado, ela devesse terminar. Um desejo desesperado de beijá-lo a invadiu, e ela o suprimiu com toda a sua força. Levantou-se rapidamente, ajeitando a roupa, enquanto Miguel se erguia mais devagar, o olhar perdido. Quantos enfeites precisamos? Qual a altura da árvore? Ela perguntou, a voz mais alta do que o necessário. Miguel não respondeu. Parecia estar em outro mundo. Miguel,
Ela tocou seu braço. Ele estremeceu, como se saísse de um transe. O quê? O que você quer? Ele também se lembrava. A altura da árvore. Preciso saber quantas luzes, quantos enfeites comprar. Pegue o que achar necessário. Encha o carrinho. Mamãe gosta da árvore bem cheia. Ele respondeu, a voz surpreendentemente calma. Júlia assentiu, aliviada por ter um foco. Ela se entregou à tarefa, escolhendo tudo com cuidado, aproveitando aquele raro momento de prazer. Você ama o meu irmão? A pergunta de Miguel a pegou de surpresa. Por que mais eu aceitaria me casar com ele? Ela desviou. E você, me amou? A segunda pergunta foi um golpe baixo. Ela se virou, tentando decifrar o que ele queria com aquela conversa. Miguel, que diferença isso faz agora? Eu vou me casar com o seu irmão. O passado ficou no passado. Naquela noite, sob as luzes da árvore de Natal e os fogos do Réveillon, uma família se refez. A mentira de André, nascida do desespero, acabou se tornando a ponte para a verdade. Miguel e Júlia, separados por uma cruel armação do destino, finalmente tiveram sua segunda chance, agora com o maior elo entre eles, o pequeno Léo. E André, ao abrir mão do seu disfarce, encontrou algo muito mais valioso: a paz e a felicidade de sua família. O amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho para casa. Muito obrigado por assistir a essa história emocionante. Se você também acredita em segundas chances, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. A sua história, ou a de alguém que você conhece, já teve uma reviravolta tão grande quanto essa? Um feliz ano novo a todos!